Olá, amigos. Graças a Deus a gente está tendo mais uma vez uma oportunidade ímpar de conversar com todos vocês, os amigos do Face, os amigos em si que se fizerem afins a esse bate-papo, a essa conversa, a essas análises, a essas reflexões. No último encontro que a gente teve, que algumas pessoas me honraram com suas presenças, com as suas atenções, com as suas colocações, a gente comentou sobre a ansiedade de uma forma amena, mas dentro desses comentários a gente falou muito sobre o amar, sobre o amor próprio. Hoje a gente vai trazer um tema envolvendo essa sensação que hoje está afligindo e atingindo muitas pessoas, que é uma sensação de vazio. E essa sensação passa a ser um estado de vazio. Enquanto é apenas uma sensação, são momentos. Quando é um estado, é quase todo o tempo. É um quase mesmo, porque aquilo se alonga dentro da gente. Então, nas minhas análises, eu vou tentar fazer alguns coligares, algumas coligações, com a resiliência, com essa força interior de poder e de força mesmo, de superar certas coisas, certos problemas, certos sofrimentos e certas dores em si. Hoje eu vou mudar um pouco o meu diálogo, mas eu vou continuar sendo verdadeiro e autêntico com as minhas colocações como terapeuta, como ser humano, como um amigo de todos em si. Esse estado de vazio se começa pelo autoabandono. Isso já foi muito falado, até mesmo por mim como terapeuta, como espiritualista, sensitivo. Mas por trás deste abandono existe uma outra palavrinha chamada não reconhecimento. Nós, além de não nos conhecermos, nós, com o tempo, por viver muitas das vezes copiando as outras pessoas, muitas das vezes esperando que o mundo resolva, que o tempo apareça para tudo acontecer da forma que a gente deseja ou quer, que os momentos se façam do jeitinho que a cabeça, que o cérebro almeja, e que de alguma forma a carência que talvez está alojada no coração tão sequiosamente, sedentamente objetiva. Desejos e vontades não são de todos negativos quando o ser humano tem uma propriedade em si, fora o amor próprio, fora o afeto, mas de admirar. A gente começa a sentir uma sensação, um estado de vazio dentro da gente quando a gente perde essa admiração pelo ser humano que a gente é. A gente só concebe que está bem, bom, melhor, quando nós nos referimos e nos portamos, nos colocamos, nos transmitimos, convivemos e sobrevivemos, muitas das vezes, conforme as outras pessoas nos tratam, convivem e se referem com a gente. Mas quando a gente se coloca apenas por si mesmo, dentro da consciência, por si próprio, logo aparece esse estado de vazio. Repito, que até então é momentâneo, mas quando esse estado começa a crescer, isso passa a ser uma ansiedade, uma agonia. Para alguns, isso se torna uma afobação. Para outros, algo sufocante. Então, meus amigos, como são várias pessoas escrevendo ao mesmo tempo, eu dou um salve, uma boa noite a todos. Agradeço a participação de todas as pessoas em si, de coração. Edson, como eu posso tratar este estado de vazio? Isso veio da minha infância, isso veio de vidas passadas. Eu, como terapeuta holístico, espiritualista, metafísico, eu tenho uma visão
universal. Isso não quer dizer que seja perfeita, mas é uma visão universal de todas as pessoas que se prostam, que se apresentam para mim. E dentro desta visão, quando alguém diz, Edson, eu tenho um vazio, em primeiro lugar, eu vejo ela como um ser humano, que por dentro daquele vazio há muita coisa. O vazio é cheio, só não é da gente. E quase sempre são de coisas inúteis, que não prestam, que não têm consideração com a nossa verdadeira felicidade, que não têm um préstimo verdadeiro que pode equilibrar e harmonizar a nossa alegria. O vazio, ele é cheio de achismo, cheio de prepotência, cheio de exclusivismo, cheio de potências que vêm de fora, agredindo muitas vezes a nossa alma, o nosso eu, o nosso verdadeiro eu em essência que está lá dentro. O vazio, quando uma pessoa fala para mim, e a gente faz uma anamnésia, quase que 100% das vezes está cheio do achismo dos outros. Se não é verbalizado de uma forma externa para o interno, boa noite a todos, muito obrigado, a presença de vocês, é de alguma forma imposto pelos tratos, pelos contratos, pelos maus tratos, pela vivência e a convivência. Nós sobrevivemos em vazio porque nós convivemos com ele todo dia, quando nos acordamos de manhã e quando vamos dormir à noite, porque nesse meio tempo nós só sobrevivemos à própria vida. Nós não degustamos a nós mesmos, nós não, como posso dizer, nos consentimos por nós mesmos, nem nas coisas ruins, quem dirá nas coisas boas. As coisas ruins, as maledicências, elas não são enfeites, feridas abertas que estão ali à toa para o mundo ver e a nossa moral, a nossa ética, a nossa alegria, a nossa felicidade, a nossa conduta apodrecer. Não. Elas estão ali para identificar uma melhora que precisa ser feita com a receita da reforma íntima ou de posturas ou de afazeres certamente, envolvendo o amor próprio, envolvendo o maior zelo, o maior cuidado e, por que não dizer, grande compaixão. Podemos transmutar esse vazio, repito, cheio de achismos dos outros, cheios de posições dos mundos, porque planeta é um só que a gente mora, chamado Terra, mas mundos são graus de consciência, como foi falado no nosso primeiro encontro, envolvendo a ansiedade, envolvendo o amor próprio e o desamor, que foi esses temas em si. Os mundos nada mais são de que vários graus de consciência, onde cada um dita a sua verdade, baseada na verdade lúdica, ilusória, sofrida, carente e, infelizmente, muitas das vezes presunçosa e pretensiosa dos outros ou de nós mesmos. 3 coisas nós podemos, dentro das minhas análises como terapeuta, como ser humano. Uma boa noite a todos, muito obrigado de novo. Tá? Fica ruim para me seguir, citar o nome de cada um, mas muito obrigado a todos. Fica difícil, muitas das vezes, a gente preencher esse vazio, mas tem 3 coisas perante esses 23 anos que eu trabalho com terapia holística, e eu sempre acentuo isso. Eu amo psicologia, sigo muito psicanálise entre Lacan e Jung em si, Freud também, mas fica mais entre Jung e Lacan. Então, somando isso com o humano Edson, com a minha sensibilidade, graças a Deus, tem 3 coisas que podem preencher o nosso vazio. A fé, e eu não estou falando de religião, a esperança e a compaixão. Fé, certeza absoluta que o que vem a mim, até as coisas que podem ser ruins, são aprovações.
Independente da fé do Deus, do ser, da circunstância, do momento, do tempo que se faz, eu imergido no mesmo, com todas as nuances de informações que recaem sobre mim, quando eu tenho fé, a primeira coisa que brota dentro do meu ser, meio que todo ferido ao derredor de tantos embates da vida, entre as noites e dias, é uma coisa chamada compaixão. A compaixão é namorar consigo mesmo. A compaixão, ela vem seguida de uma cumplicidade tão grande, que infelizmente nos mundos de hoje, conscienciais, neste planeta maravilhoso que é um só, planeta Terra, quando encontra uma pessoa compassiva, quando encontra uma pessoa que tem esse sentido dentro de si, infelizmente, na maioria das vezes, é passada por uma pessoa besta. Muitas das vezes é passado que é uma pessoa boba. Por mais que eu não estou citando os nomes, mas depois eu vou responder as perguntas escrevendo, eu estou lendo, e eu concordo plenamente quando uma amiga, a Ângela, chama isso, e refere-se isso a um egoísmo, e é. O estado de vazio, em primeira monta, é o egoísmo de não querer se assumir. O não querer se assumir é um egoísmo para tudo aquilo que você tem de bom. E é um exclusivismo para tudo aquilo que você, de alguma forma, se pinta de melhor. Isso em sentido mais psicológico, mas eu vou pegar mais leve. Então a fé é algo que nos dá um senso além da intelectualidade de amor, mas um senso em consenso sentido nutrido do que é se amar. A esperança, a atitude, o ímpeto são aliados disso. Você sofre por fora, mas você sempre há de se refazer por dentro, porque você tem fé na sua existência. Você tem fé em sua vida. A fé se alimenta muito mais do que é lá de dentro daquilo que você possa ver, pegar, tocar, inalar, observar e até dialogar por fora. Porque você começa a fazer realmente o termo de casa, que é refletir, analisar e assim se autopresentear por intuir e se inspirar por você mesmo, mesmo dentro de batalhas vivenciais, mas se inspirar que o amanhã é um novo dia, que o momento de tempo de agora é um fragmento perante os dias e as noites que virão ou que estão, porque você ou vocês são senhores de todas as horas. Repito, isso não tem nada a ver com religião. Tem a ver com conceitos, se quiserem falar, de amor próprio. Se não quiserem chamar de amor próprio, respeito a si mesmo. Quando o ser humano começa a se respeitar, o estado de vazio começa a ir embora. Porque ele começa a entender que pertence a ele até mesmo algumas mediocridades através das maledicências. Compete a ele algumas beneficências e algumas bondades porque ele tem virtudes. O que antes o vazio tornava dor, sofrimento e julgamento, punição, essa fé se transforma em subproduto de luz ou de força entre o ímpeto, a vontade, a razão, o desejo e o desvelo do ímpeto, entendendo que tudo que vem a ele é informação. E ele, por ser um Deus vivo da sua vida, e não estou falando de religião, ele tem a decisão de sofrer dor ou não, de alimentar aquele sofrimento que vem de fora ou não. Isto não é só intelectualizado pelo cérebro, isso é abrandado pelo coração. É uma das coisas. E quando é uma fé pura, não precisa ser uma fé num Cristo, num Deus, num Oxalá, num Buda, num Jeová, num Jafé,
no Zoroastro, no Pitágoras. Não precisa ser fé nos anjos, mas ser fé em própria vida. E ter fé na sua existência. É uma aposta que não se perde, só se ganha autorrespeito, zelo, boa vontade, desvelo melhor de si para consigo mesmo na sua própria vida. Esse é um exercício que muitas das vezes é ridicularizado, é personalizado, as pessoas deixam menores algo tão divino, tão sagrado, que é admirar a si mesmo. Saindo da fé, nós começamos a admirar o que está lá fora. E esse admirar se transforma em contemplar, e o contemplar não é algo pacífico e muito menos agressivo, mas é algo que vai nos dar o balancete, o equilíbrio sincero, para nós entender que além de tudo que cai e recai sobre nós é uma informação, também o que sai de nós é a mesma informação. E assim nós doamos, ofertamos o que recebemos. Mas o que nós recebemos, se nós soubermos aprimorar, tudo que está em nossa volta de mudar. A lei de sintonia. Então exercitar a fé, exercitar a admiração, começa a nos preencher de autocompaixão. E como uma amiga escreveu muito bem, esse estado de egoísmo, de desleixo, que muitas das vezes eu não faço algo porque o outro não quer, porque o outro não vai ver, porque o outro não vai perceber, mas no fundo, é porque o outro não vai me notar. Porque o outro não vai me agraciar e me agradar com a importância que ele pode me dar. E se o outro não me der essa importância, eu sou um Zé Ninguém, porque eu sou vazio de mim mesmo. Eu nem sei o que eu gosto quando eu estou comigo. Eu me desconheço quando eu choro muito e quando eu dou uma gargalhada apenas pelas coisas que realmente eu possa nutrir, pelo que penso, pelo que sinto e pelo que me emociona. Meu Deus, que estado de egoísmo alarmante. Porque está lá dentro da gente. E a gente não envasculha. E esse egoísmo, muito bem escrito, muito bem comentado, parece que adivinhou que eu ia falar sobre isso, mas é lei de sintonia, graças a Deus, acaba sufocando a nossa vida ao ponto de nós, como já foi falado no primeiro encontro, entrar em estados de ansiedade por esse desamor e muitas das vezes viver a própria vida só através de rancor, de dor e de sofrimento. Aonde tudo é maçante, principalmente manter coisas boas, é sofrido, é oprimido, é estressante. E quando eu sofro, quando nós sofremos, as coisas ruins estão, meu Deus, eu sou o coitado. Eu sou o ser humano mais execrado dessa terra. Tudo é 8.800. Mas é exagero, Edson, sofrer assim? É exagero, Edson, ter uma dor desse jeito? O egoísmo por si mesmo é o exagero do desleixo, porque desconhece a sua essência, a si próprio. Como sempre, a quem me conhece, eu gosto de falador. Uma boa noite para todos, muito obrigado a todos que estão comentando de alguma forma. O que eu não responder, depois eu vou responder escrevendo, e agora eu vou começar a ler e começar a responder como eu puder as pessoas em si. Já divaguei um pouco. Vamos ter esse bate-papo, que eu falo muito terapeuta holístico, mas acima do terapeuta eu sou um ser humano, intermediário entre gente, terapeuta. Apenas mais um que está tentando, graças a Deus. É interessante a colocação do Claudir. Muito obrigado, meu irmão. O Vitor Hugo também, muito obrigado. Perdão. O Marcelo Leite, muito obrigado também.
Ele comenta sobre o ego. Se o ego pode auxiliar, se assim eu entendi, de alguma forma, como um diálogo interior. Bom, eu tenho um conceito universalizado das coisas sem me apegar em religião nenhuma, por mais que eu pertenço a algumas como um eflúvio apenas. Elas não são donas de mim e eu não sou dono delas. Eu sou apenas um aprendiz que observa. E como um bom observador, mais observo de que falo. Agora, quando se toca em ego, o ego é necessário. E o ego é algo maravilhoso, por mais que muitas das vezes algumas pessoas já viram falar, entre aspas, de uma outra forma do ego, como se fosse assim, lapida seu ego, refina seu ego. O ego só serve para uma coisa: dar referência. Nos dar a referência, distinguir que porta é porta e pedra é pedra. E entre esse distinguir e dar essas diferenças, ele traduz tudo com deduzir pela inteligência do cérebro. Raríssimas vezes o ego usa a sapiência, eu digo o coração para não dizer o senso de pureza que cada um possa carregar dentro de si. Não que o ego seja algo impuro, mas do diamante o ego seria a sua densividade, enquanto a alma e o espírito, as coisas boas, seria apenas o brilho, nem o diamante. É o que reluz. Nessa metáfora, eu espero que vocês pensem um pouquinho. Então o ego pode ser usado sim de uma forma benéfica. Por que não? Se é o ego que vai se apacentar, se acalmar, se uma pessoa fazer academia, se uma pessoa fazer yoga, se uma pessoa fazer meditação, se uma pessoa fazer terapia, como é que o ego não é bem utilizado quando ele está calminho e amodestado com a paz de espírito, com o amor próprio, com a autoadmiração, com a compaixão e com uma fé raciocinada que tudo que vem sobre si não o domina e tudo que sai de si apenas partilha. Isso não é filosofia. Isso são coisas, repito, são coisas óbvias. Tem livro de psicologia, livro espírita, livro de terapias, de terapeutas. Só que são assuntos, muitas vezes, que as pessoas dão uma volta enorme para comentar, porque o vazio, ele é pegajoso. Muitas das vezes as pessoas sentem vazio, mas não se desapegam do monte de achismo que acompanha sua sombra diariamente. Do monte de vazio, lotado, é vazio, mas lotado, não só de achismo, mas de conceito, de preceitos, desde filorreligiosos, a doutrinários, a filosóficos, a intelectuais, mas conceitos que não vai somar em nada perante a sua íntima paz. A não ser encher a xícara do saber, não da sabedoria, que entende que 1 mais 1 é 2 e que o amarelo é diferente do azul. Mas não compreende em si o foco das coisas, a essência das coisas. É como pegar um papagaio e querer ensiná-lo gramática, teosofia, matemática fractal. Ele vai copiar as palavras, mas quem diz que ele vai sentir as letras? Isso é uma outra coisa que, fora copiar os outros, pelo achismo dos outros, que devemos respeito, porque também nós queremos respeito, pelo nosso zelo, pelo nosso amor próprio, pelo nosso alto carinho, pelo nosso afeto. Mas é outra coisa que perante a sociedade de hoje está, meu Deus, absurdo. Eu sempre vou aconselhar as pessoas a estudar de um tudo e a estudar, mas a não deixar de ler a si mesmo quando estuda, seja o que for. O que mais a gente está vendo são cabeças pulsando como o coração, dedos observando
Eu sei que é falta de educação botar o dedo, mas como os olhos. Nucas falando como boca, porque as pessoas não têm atenção para ninguém, só lhe oferecem a nuca. Por quê? Porque sabe muito, mas não consentem o que sabem dentro de si nada. Qual o nome que se dá a isso a não ser um vazio cheio de inutilidade? Então, Edson, você está dizendo que o conhecimento também provoca o vazio? Sim. O conhecimento só não provoca o vazio quando ele não se enche de vácuo. Não se dirige apenas para o umbigo, ou quando não, para o egoísmo, para a vaidade, para o orgulho, ou para o comodismo de dizer, eu sei. E aí? Então nós vemos em todas as áreas humanas esse vício, que não é o problema saber, mas o que você vai fazer com o que sabe, a não ser um eflúvio do que você já é. Se você já sabe, você já é, você consente, você discerne, concerne, você vive, porque é. Você não precisa estar mostrando para os outros ferrenhamente, provando para o mundo consciencial, cheios de vazio e de achismo, para o seu vazio, cheio de nada, no sentido de coisas inúteis, não que nós somos inúteis, mas isso é inútil. Porque chega um ponto da vida da gente, que a gente não precisa olhar para trás, para dizer, meu Deus, eu não fiz nada. A gente não precisa pisar firme no chão para dizer aonde é que eu estou. E não precisa olhar para frente para dizer, eu desconheço amanhã. Isso não é incógnita, nem é dúvida. Isso é incerteza da sua intimidade. As pessoas hoje, intelectualmente, enchem de informação mística, espiritual, vivencial, de várias áreas. Mas para onde é que isso vai, meu Deus, se não muda 1 milímetro do seu vazio por uma grama miúda, ou um pirilampo, ou um som agudo, ou um pirilampo de luz, de paz, de espírito dentro dos seus corações? Para onde é que vai tudo isso? Vai para o vácuo, que vive estando e se mostrando? Porque as pessoas, quando sentem vazio, para elas se encherem da vida, para elas se mostrarem para o mundo alheio, e quem sabe se confortarem um pouquinho com esse veneno como uma morfina, para sedar os seus vícios de se aparecer, muitas das vezes, algumas são conscientes disso, outras não, mas muitas das vezes elas precisam se agremiar a algo, se unir, se juntar, pertencer a alguma coisa, para ter um frisson, um estado, um senso, uma impressão, quase que física, para não dizer, porque afeta os hormônios, como um êxtase de dizer, meu Deus, eu estou sendo notado por alguém, porque eu já me abandonei há muito tempo. Então, eu fico observando isso, como um observador que só sei de mim, mas estou tentando ser eflúvio daquilo que eu aprendo, para indicar ao outro, a ele se observar mais e por ele sair desse marasmo. Mais uma vez, boa noite a todos os meus amigos, muito obrigado. E esse marasmo é cansativo, é estressante, é dolorido. Então saímos do estado de vazio, e hoje eu nem falei muito de amor próprio, mas nesse ato de autoconsideração. Edson, pare de filosofar. Eu sou meio doido mesmo, porque eu não estou tomando café. Pare de filosofar e falar em metáforas e dê a real. Como eu posso deixar do estado de vazio? Dê um susto nele. Faça algo fascinante. Algo que você observa lá fora e que você diz, meu Deus, como é que essa pessoa faz isso? Que coisa linda. Então faça. Porque tudo aquilo que você admira e todo aquele que você admira, você não precisa se enciumar. Porque dentro de você, você não copia, você aprimora. A sua fé lhe dá isso. A sua admiração lhe dá isso. E a sua compaixão pelas atitudes, pelo ímpeto
e pela vontade, pelo desejo, pelo ego que está se lapidando, se acalmando, se apaziguando, lhe oferta isso, com a esperança, perdão, e com um ato de boa vontade para consigo mesmo. Mas o cansaço que o vazio nos dá, tira-nos muitas das vezes essa esperança, que é uma vantagem do ego. Ela não alimenta o ego, mas é uma vantagem para o mesmo ego se medicar. Quanto mais esperança você tiver, mais o ego se abranda. Quanto mais você se admirar, mais o ego se acalma. Quanto mais você tiver compaixão perante a sua existência, seu enamorado perante a sua vida, mais o mesmo ego não vai deixar de existir, mas ele vai compartilhar muito mais de que deduzir e dividir. Isto é divino e sagrado. Isto nos torna um Deus vivo, e não estou falando de religião pela quarta vez, mas de um senso de viver a própria vida em paz. Então, meus amigos, esse senso precisa para ontem, e não é o terapeuta que está aqui apenas falando, é o ser humano que observa com admiração, que contempla com respeito as pessoas que vêm até mim e aos amigos que de alguma forma falam comigo e as pessoas que convivem comigo e principalmente comigo mesmo, entre o meu eu e os meus eus que meditam, que pensam, que sentem, que se consente, que vive, que existe por mim e em mim. No caso agora, Edson Rosa, graças a Deus. Porque enquanto nós não nos consentir, nós vamos dar voltas. Nós vamos fazer cursos quânticos, terapias quânticas. Eu sou terapeuta, mas eu sou assim. E não vai adiantar nada. Nós vamos aprender grimórios, magia, rezas, pontos de pemba, ladainhas, escutar filosofias, fazer matemáticas exatas, ler búzios, cartas e não vai adiantar nada. Não porque o outro está me ajudando, não. Nós devemos acolher a ajuda que está lá de fora como um socorro, não como uma resolução da falta de amor próprio, da falta de carinho, da falta de zelo que nós, abandonados de nós mesmos, nos fazemos todas as horas. Ninguém resolve a vida do outro. Mas nós podemos, terapeutas, pai, filho, mãe, tio, avó, parentes, enamorados, amores, marido, esposa, conhecidos, ser um exemplo vivencial. Isso não vai descartar, muitas das vezes, algumas rusguinhas, no Sul. O Rio Grande do Sul a gente chama rusguinhas, briguinhas, contrariedades, maledicências, bondades, mas vai botar na mesa do dia a dia que nós estamos sendo gente de verdade. Meu Deus, eu vejo pessoas ficando exaustas e cansadas porque elas não são de verdade. Não é porque elas não falam a verdade, mas elas não são de verdade. Basta vir uma brisinha de contrariedade e a pessoa, além de chorar, só falta se escarinhar por dentro. Já desanima totalmente, já se desalinha totalmente. Poderia dizer falta de amor próprio? Não. Em estado de vazio, lotado de um monte de coisas com significações, mas com um monte de coisas sem significado para o seu coração. Porque quando tem significado para o nosso coração, resigna como um tratado de existência e de vida, o nosso modo, maneira e forma do ego se prostrar, mais refinado, porque há sim a reforma íntima e a melhora, porque nós começamos a nos admirar. Admirar quando nós não fazemos mais o mal que era tão mal, admirar quando nós nem notamos mais os bens que nós podemos fazer, mas continuamos, não de uma forma automática, mas natural, lançando para fora o nosso melhor. Meu Deus, há quanto tempo, meus amigos, nós todos, vocês, eu, sei lá quem, não se admira apenas por estar quieto, apenas pelo suspiro de paz. Tem coisas que em livros se traduz
Mas tem coisas que o sentido, só a intimidade percebe e reluz em compreensão, em divina sabedoria, em exemplificar por naturalidade, em vida e em existência. Então devemos ler, devemos buscar tudo que eu falei. Ler, buscar todas as filosofias, mas não deixar de filosofar com admiração por si mesmo. Não deixar de calcular minuciosamente todos os trâmites das nossas maledicências, porque elas estão, porque elas são, porque elas se fazem, porque eu nutro, porque ainda eu me faço e sou, porque ainda eu estou. E também multiplicar aos montes as beneficências que vêm a nós e as bondades que fluem para nós. Isto é dar valor a si. Isto é compaixão. Porque quem tem compaixão já se desvazia de perdão. Quem tem compaixão perante a si mesmo não precisa perdoar com a boca. Perdoa com a vida. Perdoa com o convívio. Perdoa porque é um ser que se admira por dentro. Por isso que todo ser humano, e eu não estou misturando as coisas, que tem sensos de vazio sequenciados em sua vida, nutridos em sua vida, são pessoas que têm uma dificuldade enorme de perdoar as outras, e quem tem dificuldade enorme de perdoar, tem dificuldade de soltar, mas tem também dificuldade de se agarrar, de se abraçar, de se sentir, de se nutrir, de se alimentar por si. Fiquem à vontade que eu vou tomar um pouquinho d'água, porque eu estou me empolgando. Ou café, não tomei café, olha o que o café faz comigo. Se sentir vivo na existência. Muito obrigado, Claudio. Muito obrigado, Liana Moraes. Muito obrigado a todos. A Cíntia. Muito obrigado. Perdão. Eu só vou ler aqui que eu não estou com óculos, que é difícil. Excesso seria se garantir uno mesmo? É interessante. Essa pergunta ou essa colocação foi da Ângela. Muito obrigado, viu, amiga? O excesso, para mim, é algo que é percebido neste contexto. Quando eu me garanto por mim mesmo, isso é uma coisa muito interessante. O ego, quando ele é muito embrutecido nas coisas materiais, tipo, eu acredito quando eu toco, eu confio quando eu escuto, eu dou veracidade, eu endosso quando eu vejo, coisas assim. Isso chega a ser uma cognição psíquica do ser humano. Lacan e Jung falam muito sobre isso. Em outras palavras, né? Eu estou levando vai para o lado metafísico. Quando nós nos sentimos, por exemplo, eu me basto por mim mesmo. Mas eu não estou agora, neste momento, desfrutando da caridade de vocês? Se eu me basto por mim mesmo, eu preciso disso ou não? Eu mesmo gosto de botar na berlinda. Sim, se eu me basto por mim mesmo, eu fico pequeno. Eu preciso me emanar sem agredir. Quando um ser humano se basta por si mesmo só na cabeça, ele ofende, ele agride, ele disputa. Quando o ser humano se basta por si mesmo porque ele se consente pelo sentido de viver em paz por si, independente do que sabe, independente do que faz, mas por si mesmo, ele não precisa disputar. Ele compartilha. Ele não precisa impor, ele oferta, como eu estou ofertando. Por isso que quem vive comigo, e quando eu falo eu tenho a minha paz, eu não estou desfazendo das pessoas. Mas é o que eu tenho de mais sagrado nessa existência e minha vida, querendo ou não, é o meu eu. E esse meu eu vou levar perante toda a minha eternidade. E se existe um ser que nós devemos idolatrar e adorar com sanidade, simbolicamente é aquele nomezinho que está lá no RG, lá, de cada um de nós. Não idolatrar acima da verdade dos outros, nem adorar pisando na realidade alheia, mas idolatrar,
que eu sei que é uma palavra pesada, e adorar, ao ponto de tudo que vem de ruim de fora, é de fora, não é meu. Porque eu me basto por mim mesmo. Para a amiga que perguntou, quando a gente começa a ter uma fé raciocinada, isso não quer dizer que eu seja sábio, isso sou eu, graças a Deus. Quando a gente diz eu me basto por mim mesmo, já basta os males que eu nutro. Para que eu vou pegar os dos outros? Então eu que me resolva. Bastar-se por si mesmo, depender de si próprio, não é desfazer da aprendizagem que está lá fora, mas é conceber que até os males que tem por dentro têm serventia assim. E que os bens que já nutre naturalmente por dentro, deixe ecoar para fora. Isso é uma questão de lógica. Não desejo ao outro o que certamente eu não quero que façam comigo. Isto é bastar-se por si mesmo. Então, se eu puder dar exemplo, que eu dê. Isso é uma mescla de intelectualidade e de consenso, de concernir a brandura do coração por afeto a si mesmo, com a verdade que vivo, que nutro, e a verdade que eu vivo, que nutro, graças a Deus, porque senão ficaria monótono, sem graça nenhuma, todo mundo ser que nem Edson Rosa. Ia ser o pior dos infernos. Por isso que nós temos essa diferença linda. Não indiferença. Indiferença, quando realmente a gente nutre muito isso, não é uma pessoa que tenha o abrandamento em si. É uma pessoa que tem um brado, que tem um grito, que tem uma ofensa, que não pode ver que o outro seja diferente, que a postura do outro, ou coisas assim. E retornando a esse estado de vazio, que é o nosso tema, é isso que nos preenche. Muitas das vezes uma falsa evolução, um falso amor, um falso amar, uma falsa vontade, um falso desejo, porque tudo é dependente e dependendo de como o outro vai se mostrar, mas não tendo a sequência de amor próprio meu, de respeito meu, e depender, além de como o outro se mostra, mas de como eu posso consentir o outro sem ele fazer nada. Porque como eu posso consentir o outro sem ele fazer nada, Edson? Você é um vidente? Você é um médium? Não. Você vai ser uma pessoa coerente. Repito de novo, eu não vou fazer a ele o que eu não desejo para mim. E se eu não vou fazer a ele o que eu não desejo para mim, entre eu falar uma ofensa, cala minha boca. Entre eu ofendê-lo e prejudicá-lo fisicamente, eu saio de perto. Ao ponto, como diz uma passagem num livro que eu li há algum tempo, que os nossos piores, entre aspas, inimigos, eles não merecem as nossas caras feias. Assim como os amigos são presenteados com o nosso sorriso sincero. Mas isso é difícil quando a gente é vazio de concernir a si mesmo e consentir a si próprio em paz, e preenche este vazio de deduzir, calcular, mensar, idealizar, desejar dentro dessa idealização e calcular dentro desta vontade tudo o que recebe de fora. Meu Deus, é muita matemática sem lógica nenhuma, porque o coração não calcula. O senso sensorial humano, ele não calcula, ele sente. E se ele sente, nós precisamos dar sentido à nossa vida íntima para não viver a nossa vida externa como um homem cheio de coisas que lhe deixa vazio. Meus amigos, os próximos encontros eu vou começar a fazer de forma mais diferente, vou tentar responder algumas perguntas, mas como sobe muito correndo, e eu estou sem meu óculos aqui, eu tenho que usar óculos, se eu estou teimando que não, vou ter que usar, que eu leio muito pouco, né? Então a gente pede para vocês aí, em primeiro lugar, muito obrigado. Quando eu digo pede, eu não estou falando errado não. Eu estou pedindo a vocês muito obrigado, não para me dar, mas por vocês. Começam a pedir muito obrigado, obrigado por existir, obrigado por ser vocês. Comecem a se tocar com as palavras.
Deixe-o, quem sabe, para muito depois, muito depois. E traga sempre para o agora o instantanismo do eu sou quem pode, porque eu me sustento. Mas quando a gente fala isso, repito, se tendo amor próprio, não precisa disputar com o mundo de ninguém. Tem um planeta vasto na nossa frente para nós garimpar nossa felicidade. O mundo das outras pessoas só vão nos nortear. Isso presta, isso não presta. Isso é bom, isso não é bom. Mas mesmo aquilo que não presta ou presta, nós vamos dar o devido valor, ao ponto de nos distanciar com amor e nos aproximar com amor. Ao ponto de admirar com amor e de continuar admirando até mesmo as coisas que infelizmente são tristes de ver. Mas são. Então, fé, admiração por si mesmo, admirar por si mesmo e compaixão. São 3 palavras que guardam sentidos magistrais, mágicos, divinos e sagrados, que podem tornar o nosso vazio cheio de informação que não tem utilidade nenhuma para o nosso senso de autossatisfação em ser quem nós somos unitariamente e desse senso de realização de sermos porque existimos pelo que somos. Vai começar vagarosamente a se preencher de nós mesmos. Aí nós vamos ver o quanto é maravilhoso, o quanto é lindo e sagrado a gente começar pelo autorrespeito. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Agora eu vou respondendo algumas perguntas, vou escrever, vou postar calmamente. E muito obrigado, boa noite a todos. Muito obrigado mesmo. Uma boa noite, pessoal. Valeu, viu? Até a próxima aí.